Vamos lá. Na realidade, Deus está dizendo que foi um dia, foi dois, foi três, na contagem dele. Esse dia, esse período, o parâmetro usado é o Kairos e não o Cronos. É o tempo de Deus e não nosso. Ok? E aí, nosso querido e amigo César, aluno dessa classe, mandou para mim essa preciosidade. O Código Gênesis. É um filme, muito bom por sinal, eu já assisti todo. E nele tem uma explicação show de bola. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, um parentão, uma vez. Você é aluno. Eu não sei tudo. Louco é aquele que se acha sabe tudo. E a Bíblia até recomenda e diz em Provérbios: aquele que se acha sábio aos seus próprios olhos, há mais esperança no touro do que nele. Então, debaixo desse entendimento, cada um de vocês, se vocês sabem alguma coisa que eu não sei, me ajuda. Manda para mim. Você vai estar enriquecendo a mim e a aula e as próximas classes, as próximas turmas. Esse filme vai fazer parte de todas as aulas de antropologia que eu der daqui para frente. Ok? Então você pode contribuir. Eu não sei tudo. Eu estou em construção igual vocês. Então me ajuda. O que você souber, manda para mim. Ok? Eu tenho. Meu WhatsApp é 982-287125. Manda para mim. E você vai participar da minha corrente de oração toda madrugada. A gente faz. Ok? Vamos lá. O César mandou para mim isso aí. Isso aqui, nesse filme, a ciência vai casar o texto bíblico com o relato da criação, com o que é dito pela ciência. E aí ficou algo assim de uma construção impecável. Melhor do que falar é mostrar. Vamos ver se... Desculpa o atraso, gente. Agora que todo mundo está aqui, acho que podemos começar. Acho que todos conhecem meu pai e minha irmã, e estes são meus colegas de casa e da física, Lin Chin e J.T. Bockner. Também convidei outras pessoas para se juntarem. Este é o professor Campbell, docente de paleontologia, e Dr. Tolley, chefe do departamento de astrofísica e cosmologia. Por que a gente está aqui? Como soletra astrofísica? Então, há alguns dias, minha irmã me pediu para checar uma coisa para ela. Eu estava meio cético a princípio, mas pelo bem da harmonia da família, eu concordei. Como na maioria das famílias, não concordamos em muitas coisas. Meu pai é um homem de fé e minha irmã seguiu a maneira dele de pensar. Eu segui um caminho diferente para a ciência física, para ser mais específico. Nós ainda o amamos. Mais ou menos. Pai, qual é a maior dúvida que a maioria das pessoas tem quando o assunto é acreditar na Bíblia? Gênesis. A ideia de que os céus e a terra foram criados em 6 dias, enquanto todas as ciências dizem o contrário. Me acompanhe. E o tempo. Tempo era uma constante que não tinha nada a ver com nada mais. O tempo se move pra frente, de hoje pra amanhã e assim por diante. Sempre pra frente e na mesma velocidade. Tic-tac, tic-tac. Então veio Albert Einstein e todas as coisas mudaram. Sabia que isso ia ser uma aula de física. Eu sabia, cara. Aprendeu um saco. Todos conhecem a teoria do Big Bang? Temos uma pequena imagem de computador para mostrar o que foi. No início não havia nada. O universo não existia, nem planetas ou estrelas, nem mesmo espaço vazio. Nada. Nem mesmo tempo. E desse nada completo houve um clarão e uma partícula foi formada, menor que um grão de mostarda. E nessa partícula minúscula havia tudo de tudo que viria a ser. Essa partícula expandiu em centenas de milhares de quilômetros por hora. Era uma bola de pura energia, densa, massiva, além da imaginação. E a temperatura estava nos trilhões de graus. Uma massa de puro plasma expandindo na velocidade da luz. Tudo que seria o material a partir do qual tudo existe hoje. Os planetas e as estrelas, todas as coisas vivas.
tempo e espaço foram criados naquele momento. Isso foi uma boa notícia para seguidores da Bíblia, como eu e o papai, porque a ciência estava dizendo que houve um começo exatamente como a Bíblia diz. Claro que a má notícia foi que a Bíblia disse que tudo isso aconteceu em 6 dias. Essa ideia do Big Bang surgiu como resultado da teoria da relatividade do Einstein, onde ele estabeleceu que na ciência física nada é absoluto. Tudo é relativo em relação a tudo. Até mesmo o tempo. Tempo é relativo à velocidade. É um conceito em física que chamamos de dilatação do tempo. Imagino que todos ouviram esse exemplo. Imaginem Lin e JT. São gêmeos vivendo agora na Terra. Eu sei, estranho, né? Lin embarca numa nave e voa perto da velocidade da luz para uma estrela distante. JT fica aqui na Terra. Agora, para Lin, a viagem dura, digamos, 1 ano. Mas quando ela retorna para a Terra, ela descobre que JT havia envelhecido 20 anos. Ah, não. Para mim, viajando perto da velocidade da luz, o tempo passou mais devagar do que para o JT esperando aqui na Terra. Para um objeto parado, o tempo passa como estamos acostumados. Quando o objeto começa a acelerar e sua velocidade chega perto da velocidade da luz, a quantidade de tempo que passou diminui. A passagem do tempo é relativa à velocidade, como Lin disse, dilatação do tempo. Posso fazer uma pergunta? A gente já terminou toda essa coisa de física? Vai gostar dessa parte, Tyler. Senhoras e senhores, bem-vindos ao planetário. Por favor, sentem-se por aqui e permaneçam sentados. Permaneçam sentados, por favor. Vamos mostrar mais uma vez o que queremos dizer com a dilatação do tempo. O tempo não é fixo ou constante. O tempo ou a passagem do tempo é afetado pela velocidade e pela gravidade. Quanto maior a velocidade ou quanto maior a força da gravidade, menor é a passagem do tempo. Pai, pode resumir pra gente o primeiro dia de Gênesis? No início, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E a escuridão era a face do abismo. E o Espírito de Deus cobria a superfície das águas. E Deus disse: haja a luz. Há alguns pontos que precisam ser esclarecidos? Sim, 3, na verdade. Você precisa entender algo de hebreu para entender o livro dos Gênesis. Primeiro, na língua hebraica antiga não há uma palavra correspondente para o universo. Segundo, as águas, na verdade, representam tudo o que havia. E a escuridão é um símbolo para um estado de caos. Dr. Tolley, o primeiro dia teria começado há 15,75 bilhões de anos e terminado há 7,75 bilhões de anos. O que a ciência diz que aconteceu na Terra durante esse período? No instante do Big Bang, tudo o que seria, tudo que constituiria os quarks, prótons, nêutrons, elétrons, a partir do qual tudo agora existe, assim como o tempo e o espaço foi criado. A Terra só existia na forma de poeira estelar, que mais tarde se solidificaria no planeta. Quanto ao verso haja a luz, você precisa voltar ao seu vídeo do Big Bang e corrigir algo. O nome Big Bang dá a impressão de uma explosão brilhante e um raio de luz, como uma bomba atômica. É assim que normalmente, esse fenômeno é representado. Mas não é correto. Do momento inicial da criação, e conforme o universo inicialmente expandiu, ele era uma bola de plasma tão incrivelmente quente, densa e forças gravitacionais que nenhuma luz poderia ter escapado. Inicialmente não existia nenhuma luz. Só uma massa redonda e opaca de pura energia. Foi apenas quando essa massa primordial esfriou e expandiu até o ponto no qual a força gravitacional foi reduzida para permitir que a radiação eletromagnética escapasse, que houve luz. Então, que se faça luz é claramente um evento separado da criação inicial, tanto na Bíblia quanto na ciência? Sim. Pai, dia 2? Dia 2, os céus, como conhecemos, foram criados e o caos que eventualmente se tornaria a Terra foi separado do resto da criação. Dr. Tolley, relógio cósmico, dia 2, o que aconteceu nesse período? Nossa galáxia Via Láctea foi formada assim como o nosso Sol e o planeta Terra em sua primeira roupagem. Pai, dia 3. Os oceanos e a terra seca surgiram, assim como as primeiras formas de vida vegetal. Professor Campbell, estamos na sua área agora. O que a ciência diz que aconteceu com a Terra entre 3,75 bilhões de anos e 1,75 bilhões de anos atrás? Bom,
Há uns 3 bilhões e 800 milhões de anos, a Terra esfriou, a água líquida foi formada. Em seguida, as primeiras formas de vida vegetal e animal, algas fotossintéticas e bactérias apareceram. Voltamos com você, pai, dia 4. Dia 4, o Sol, a Lua e as estrelas apareceram. Mesmo período, professor, 1,75 bilhões de anos e 750 milhões de anos atrás. Bom, inicialmente, na primeira parte deste período, a atmosfera da Terra era quase opaca. Então, com o aumento da concentração de oxigênio, a atmosfera teria se tornado translúcida. E então o Sol, a Lua e as estrelas teriam aparecido pela primeira vez na superfície da Terra. Pai, dia 5. Dia 5, a vida é criada nos oceanos e também os primeiros répteis e pássaros. Professor, 750 milhões até 250 milhões. Bom, inicialmente a vida marinha teria sido dominante e então veio a Era Cambriana. A explosão cambriana há 530 milhões de anos, quando todas as espécies animais terrestres literalmente apareceram ao mesmo tempo. Daí os primeiros hominídeos. E, finalmente, seres humanos como conhecemos hoje apareceram. Agora, não é verdade que no tempo em que Gênesis foi escrito não havia conhecimento de nenhum dos estágios científicos que você e o Dr. Tolley descreveram? Naquele tempo, as pessoas pensavam que a Terra era plana. Hoje, o relógio cósmico continua a girar, a marcar a passagem do tempo no nível dos cosmos. E, como o universo continua a se expandir, a taxa que se mede o tempo continua a diminuir. Mas isso não significa nada para nós agora. Desde o momento que Deus sussurrou o Neshama da vida para Adão, quando Deus deu sua alma para o homem, nós na Terra denominamos a passagem do tempo através dos nossos relógios baseados na Terra. Onde um segundo faz parte de um dia, o que reflete a rotação da Terra no seu eixo. E um ano marca a conclusão de um ciclo em volta do Sol. Você disse que Deus contou a história do Gênesis para Moisés, ou que foi escrita por outros inspirados na palavra de Deus, mas e se não há um Deus? A ideia de que Moisés ou qualquer outro no tempo que o Gênesis foi escrito, um tempo que Bob nos lembrou há apenas um minuto, quando a maioria das pessoas acreditava que a Terra era plana, poderia ter criado uma história que reflete perfeitamente o que a ciência tem provado ser a verdade. Tudo de uma maneira secular. Acreditar nisso, para mim, de qualquer maneira, é mais difícil que acreditar em Deus. Então vejam só. A ciência e seus 15,75 bilhões de anos e os 6 dias da Gênesis estão em completo acordo. A ciência comprovou que os líderes religiosos foram incapazes de provar por milhares de anos. Falou como cientista que é, Mark. Mas, na realidade, a ciência só alcançou a verdade da Bíblia. A ciência simplesmente decifrou o código da Gênesis. O que eu acho mais surpreendente sobre isso é o estranho brilho da Gênese bíblica que é apresentado para a gente de uma maneira que a humanidade tem que evoluir para o nível atual antes de sermos capazes de compreender a história como ela foi originalmente escrita. Pergunta. Nós iremos ter uma prova sobre isso? Porque eu não sei se eu vou... Não, Tyler, nada de... Deus, gente, haja luz. E houve luz. Foi à tarde e amanhã. Na verdade, foi a aula. Vamos lá. Vamos conseguir, gente. Gostaram do filme? Não deixou bem claro agora? Na realidade, o que vocês viram é o casamento perfeito da ciência com a Bíblia. Eles fizeram ali um casamento perfeito, explicando cientificamente, claro, usando uma flexibilidade no texto. E aí houve harmonia. Ok? E aí a gente tem uma explicação agora, quando alguém falar para você que isso é besteira, né? Você pensa. Quem quiser a cópia desse filme, é só falar conosco, entendeu? Só você desembolsar e paga até o dia. R$500. Bem barato. É um bom investimento. É um bom investimento. Tô brincando. Esse filme não tem para vender, original. Eu mandei procurar, caçado. Cadê o céu?
Cacei a semana toda. Mandei outras pessoas para procurar. Não tem, nem pela internet você encontra isso para vender. Então, como a gente não encontra o original, e eu queria encontrar o original, porque eu ia tentar comprar o original, e aí eu oferecer a vocês o original. E aí não tem para vender. A gente não achou. Consegui uma pessoa que consegue, eu não sei nem de onde ele baixou isso, mas ele baixou com a qualidade de HD. Eu não sei como ele fez isso, porque todos os que eu achei na internet estão horríveis. A qualidade está ruim. Mas ele conseguiu com essa qualidade aí, está muito bom. Então, quem quiser cópia, fala comigo. E o filme é bom, tem um romance aí, é uma história muito legal. Eu quero. Vamos lá. Mas vamos voltar aqui para a criação agora? Gente, eu dei a vocês isso aqui porque é importante o que a gente vai falar agora. É importante ressaltar que o Deus Criador, na verdade, só colocou a mão na massa, presta atenção agora, o Deus Criador, o Elohim, só colocou a mão na massa, por assim dizer, por ocasião da criação da espécie humana. Mas em relação a todas as outras espécies, ele apenas ordenou. Observe que Deus, desde o início, ele só manda. Ele só ordena. Ele só verbaliza. Que haja e depois produza. Ele só troca o verbo de haja para produza. Ele ordena a terra que produza os animais silvestres. Depois ele ordena a água que produza os peixes, os répteis e as aves. Mas ele ordena. Produza. Então, diga, Deus ordenou. Mas quem criou foram os elementos. A terra e a água. Entendeu? Então, se você partir desse ponto, você vai ver que Darwin não estava muito errado. Realmente. Vieram daí os animais. Ele só errou na aplicação. Por quê? Quando chega no homem, olha lá. Disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Depois do Gênesis 1:20. Disse Deus, produzam as águas, ele mandou a água produzir. Ele não fez. Ele mandou que a água fizesse. Há abundantes répteis viventes e aves que voam sobre o céu. Depois ele mandou a terra. Produza a terra. A alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas, feras da terra, tudo conforme a sua espécie. Mandou. Agora, vamos lá, vamos seguir. Sendo assim, olhando por esse prisma, de acordo com o texto de Gênesis, a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin poderia ser considerada em alguns aspectos, se levarmos em conta que, sob as ordens de Deus, foram os elementos, terra e água, que, em última análise, produziram todas as espécies. Entretanto, a teoria de Darwin insiste em aplicar o mesmo princípio da evolução também à espécie humana. E aí ele cai. A isto consideramos um grave erro, absolutamente inaceitável. Observe a diferença do texto. Quando chega em 1:26, Deus muda tudo. Até aí ele só ordena, ele só verbaliza. A partir daí ele muda. A fraseologia é outra. Ele tira o haja e o produza. E entra com: e disse Deus, façamos. O que dá a entender é que Deus reuniu-se junto com mais alguns e falou assim: façamos agora. É uma reunião. É que houve uma reunião. E aí, a palavra de ordem é coletiva. Não singular. Façamos. Está no plural. O homem, a nossa imagem, segundo a nossa
isso aqui na aula anterior. Se Deus criou tudo no versículo 1, não está dito no 1, criou os céus e a terra? Diga, no princípio criou Deus. Os céus e a terra. Ponto. Está criado. Não é isso? Está feito. Mas do versículo 13 em diante, ele vai começar outra vez. Haja luz, haja firmamento, haja terra seca, haja luz nos luzeiros. Não é? Ora, não bate. Como é que é isso? Leia o 1:27. É isso aí. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus criou. Macho e fêmea os criou. Deus criou o homem, macho e fêmea. Não é isso? O homem e a mulher, correto? Está criado? Está criado. Lê o capítulo 2. Capítulo 2 em diante vai dizer assim, ó. E essa é a gênese de quando Deus criou o homem. Aí, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Não está aí? Capítulo 2? Ué, de que homem que ele está falando? Se no capítulo 1:27 ele já tinha criado esse homem. E agora, esse homem aí do capítulo 2 é só o homem. A mulher está fora. Ele não fala da mulher. A mulher vai estar depois. Não é? Mas no 1:27 ele criou macho e fêmea. Da mesma forma como no 1:1 ele criou céus e terra. E no 1:3 ele começa a criar, haja luz, haja isso, haja aquilo. Não é? Como é que é isso? Ele faz, depois faz de novo? Não. Diga comigo. O pai é o projetista. Arquiteto do universo. Ele faz a planta. No 1:1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Imagine no céu o Pai no trono, sentado, pensando. Criou céus e terra. Agora ele vai partir para ação. Projeto. Bereshit bara Elohim. O bara é Bereshit no princípio. Criou Deus. Bara. Bereshit bara Elohim. O bara é na cabeça. Não, ao pé da letra seria assim. Na cabeça criou Deus. Certo? Do versículo 13 em diante, ele agora sai do projeto e vai para a ação. É o engenheiro que acabou a planta, agora ele vai fazer a obra. Vai furar essa sapata, vai... Entendeu? Fui claro? Da mesma maneira o homem. No 1:27, ele faz o projeto. Macho e fêmea. Mas no capítulo 2, a partir do verso 7, né? Ele começa a fazer. Imagina ele lá. Aí, prepara o meu carro aí. Aí vem o querubim. Salta as asas do querubim, faz a plateia. Chega aqui, bota o pé no barro. Mete o mãozão lá. Os anjos olham assim, falei. A queda do querubim mexeu com ele. Não é não. Ele vai fazer o homem. Você já parou para pensar nisso? Eu falei isso aqui na aula passada. O Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, onipotente, onipresente, onisciente. O Deus que é amor, é luz, é tudo de bom que você possa imaginar. E Ele pode todas as coisas. Ele é tão grande que nem o céu dos céus podem contê-lo. Esse Deus, enfiar a mão na lama, pá. Mãozão, tá cheio na mão, hein? Vamos começar. Já brincou de massinha? E aí?
começar a falar. Verbo perdão. Bom, então, o projeto está no 1:27. Criou Deus macho e fêmea. Então diga, no projeto, a mulher estava incluída. Deus pensou nos dois. Na hora de executar, ele fez primeiro o homem. Eu não vou entrar no mérito. Deixa eu falar. A principal característica do criacionismo é que ela tem a Bíblia como a sua única base. Os criacionistas possuem diferentes pontos de vista em relação aos dias da criação. Mas para alguém ser um criacionista, precisa acreditar que o registro bíblico é historicamente factual e que Adão foi de fato o primeiro homem. É verdade. Nunca existiu um homem de Neandertal. Pelo contrário, a Bíblia diz que Adão tinha uma capacidade intelectual fantástica. Imagine alguém a quem Deus deu o privilégio, a honra e a missão de nomear todos os seres viventes. Foi dado a Adão isso. Se ele tivesse falado ufa, ufa, glub, glub, não dava. Não é? Ele colocou um nome. Diga, Adão. Era um ser intelectual. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês agora que vai parecer estranho. Mas, para a ciência, o homem está evoluindo intelectualmente. Mas para a Bíblia é o contrário. Vai na contramão. O que é isso? Os antigos não tinham computador. Deixa eu não. Sabe? Eu já li muito Eric Fontaine. Já li muito sobre Sakassai Mamante, Java Mac, Planície de Nazca, Peru. Eric Fontaine tem uma científica que diz que era sensacional. Você já parou para pensar que alguns blocos de pedra, dos quais foram construídas as pirâmides no Egito, não tem guindaste hoje, século 21, não tem máquina hoje, no auge da tecnologia de ponta, não tem nenhuma máquina hoje que consiga levantar aqueles blocos de pedra. Como é que foi construído aquilo? E aí o velho Salomão diz o seguinte: o que é, já foi. E o que ainda vai ser, também já foi. Quem escreveu isso? O velho sábio Salomão. Ele não mentiu. Está no texto. Ok? Então a gente tem que ter essa dimensão. A Bíblia ensina que o homem já fez coisas que hoje a ciência tenta reproduzir e não consegue. Noé, sem a ciência náutica que a gente tem hoje, construiu o maior transatlântico da história e coube ali dentro um par de cada animal. Irmão, ele enfrentou as condições de navegação piores que já existiram. Eu sou marinheiro. Eu servi 30 anos na marinha. E 12 deles foi em navio. 4 navios diferentes. Eu sei o que é o mar encapelado. Eu sei o que é uma tempestade no meio do mar. O navio vira uma bolinha de papel no meio do mar. É complicado. E se você tiver, por exemplo, o Titanic, um iceberg, era a maravilha de 1911. Mas bastou um iceberg para jogar no fundo. O navio que nem Deus afundava, foi afundado por um grão de gelo. Agora, a arca de Noé, que não era feita de ferro, era de madeira. No meio, imagina uma enchente das proporções que Noé enfrentou. Quanta coisa estava apoiando na velocidade absurda. Se batesse no casco. E ele conseguiu navegar. E sabe quanto tempo ele ficou navegando? Pelo texto, Noé choveu 40 dias e 40 noites. Mas
estou lidando aqui com líderes. Muito bem. E com líderes, criança, minha neta, está com 1 aninho e 6 meses. A gente tem que ter todo cuidado com isso, para não botar a mão em tomada, para não pegar nada quente no fogo. Ela vai brincar com o gato e ela quer bater no gato no poste. É uma realidade. A gente tem que ter cuidado. Ela não tem distinção entre certo e errado, bom e ruim, perigoso e normal. Ok? Mas, quando ela estiver com seus 10 anos, não vai precisar fazer isso. Por quê? Porque já sabe que machuca. Não é isso? Mas mesmo assim, com 10 anos, se ela tivesse um pai policial, ele não ia deixar ela pegar a arma dele. Não é? Presta atenção. À medida que ganhamos maturidade, nós podemos sim testar o perigoso, o bom e o ruim. A maturidade nos traz isso. Saber a diferença. Podemos lidar com as duas coisas. Ok? Claro. Cuidado. Porque aí sabemos fazer, sabemos lidar. Eu fui militar, lidava com armas. Fui treinado para aquilo. Quando cheguei lá, tinha até medo de chegar perto. Mas hoje, é normal. Diga. Tempo traz a maturidade. E a maturidade vai fazer você ter a distinção entre o certo e o errado. E você vai poder manipular essas coisas com facilidade. Porque você já tem maturidade. Ok? Falei tudo isso para chegar nesse ponto. Agora que os senhores estão caminhando na direção de líderes, amém. Vocês têm que ter a maturidade de Paulo. Lê de tudo. Detém o que é bom. Acabei de falar para vocês, eu li muito aí com o Daniel. Li Homens, Mitos e Magia. Tem muita coisa. Aquele filme do Não É, o roteirista leu, ele foi escriturístico. Só que a fonte que ele bebeu era contaminada. Igual, ele leu o livro de Enoque, é um livro apócrifo. No livro de Enoque você vai encontrar aquilo lá. Que Deus ordenou aos anjos irem proteger os homens e morar na terra. E os homens pecaram entrando nas mulheres. Se apaixonaram pelas mulheres dos homens. E aí se tornaram os gigantes da autoridade, da antiguidade, os Nefilins. Entenderam isso? E aí lá, naquele filme, você vê que eles são monstros de pedra, anjos caídos. Na nossa Bíblia, no Gênesis 6, está lá, são os Nefilins. Ok? São anjos caídos. Ok? Mas isso é outra aula, não é hoje. Só tem a introdução. Onde eu quero chegar? À medida que você cresce, você vai ter acesso a outras literaturas, além da Bíblia. Por exemplo, os apócrifos são uma ótima fonte de historicidade. Não é canônico, mas é histórico. Ok? Os livros apócrifos. E os livros apócrifos não são 7. Aqueles 7, os 7 são os que estão na Bíblia Católica. Mas na verdade são quase 200 livros apócrifos. Tem muito mais. Por exemplo, quem viu Código da Vinci, o filme, Tom Hanks, aonde o Santo Graal, na realidade, era a Maria Madalena, que segundo o filme, era a mulher de Jesus. Da onde ele tirou aquilo? Do Evangelho, segundo escreveu Madalena. Está lá que ele teve um romance com ela. Esse livro é apócrifo. Não é inspirado. Isso é mentira. Mas, para o cineasta, vale, porque para ele não existe palavra de Deus. Existe um livro, que é só um livro, chamado Bíblia.
Para ele está no mesmo nível de qualquer outro livro. Entendeu? Eu estava vendo um documentário do History Channel que fala sobre livros que não entraram na Bíblia Sagrada. São muitos, né? Tem relatos específicos de como, por exemplo, quem é mentiroso vai ser queimado no inferno, preso com a língua e pegando fogo. Não, ó, tem livros que trazem, por exemplo, Paulo. Tem um livro, o livro de Enoque também faz isso, né? Que traz relações de anjos, nomes e nomes e nomes de anjos do céu, nome dos anjos que caíram. Tem muito livro apócrifo que traz essas bobagens. Agora, são canônicos? Não. Entraram na Bíblia? Não. E por que não entraram? Porque não foi encontrado neles os pontos que referentam um livro para entrar no cano. Quem foi que fez essa aferição? O judeu. E se há um povo que entende de Bíblia, é o povo da Bíblia. Não é? A Bíblia não foi escrita no Brasil, nem na Grécia, nem em Roma. Ela foi escrita em Israel. Eles são o povo da Bíblia. E se eles não reconhecem, eu vou reconhecer? Vocês são. Entenderam isso? É tipo assim, vamos falar de samba. Chama o chinês. Não. Brasileiro. Não é isso? Agora, vai falar, por exemplo, de dragão. Chama quem? O chinês. Tá, vamos lá. Pastor, volta aqui. Voltando só um pedaço. Deus fez o homem depois fez a mulher. Mas ele já tinha pensado nisso antes disso. Só que ele fez ele projetou a mulher para ser ajudadora do homem. Sim. Mas antes o homem já tinha dado o nome a todas as aves e a todos os animais. Ele só botou a mulher para prosseguir a vida a dois com o homem. Porque vivia. Você sem esposa? Então ela não veio para ser ajudadora dele, e sim para ser companheira dele no fruto da terra. Fale uma adjuntora. O termo é esse. Adjuntora que seja idônea. Fala para quem está do seu lado. É idônea. É idônea. Adjuntor, o que é um adjuntor? Ficar junto. Mais que ao lado de, junto de. É isso? Então a mulher, a gente faz aquela historinha, né? Aquela paródia de foi tirar do lado, para não ficar embaixo, para não ficar em cima, para ficar do lado. Mas é a verdade. A mulher foi colocada para ser adjunto, ou seja, estar junto com ele. Detalhe, no plano original, ela era para ficar de igual para igual. Quando ela peca, Deus muda a história. Mulher, o teu desejo será para o teu marido. As feministas me perdoem, que disse isso foi a boca de Deus. Vou dizer uma coisa a você. Tanto o movimento feminista quanto o movimento machista, os dois são do diabo. Por quê? O Evangelho vai contra tudo isso. Que no Evangelho dá honra à mulher. Querido, se você estudar o que era a mulher na antiguidade, você enlouquece. Havia povos pagãos onde a mulher valia menos do que um cavalo ou um cachorro. E detalhe, quando o dono, porque não era marido, era dono, quando o dono da mulher morria, em algumas culturas as mulheres ou a mulher que ele tivesse era enterrada com ele. Porque era propriedade. Sério. Comece a estudar sobre isso. Quem deu dignidade à mulher foi o Evangelho.
Deus está dizendo é o seguinte, ó. Quem é casado aí? Quem está do lado da esposa? Eu. Vocês dois são casados? Muito bem. O que Deus está dizendo é o seguinte, seu nome. Wagner. Wagner Cristiano. O que Deus está dizendo é isso. O Wagner tem uma missão. A Cristiane não tem outra missão de Deus. A missão da Cristiane está inserida dentro da missão do Wagner. Ela é sub é o quê? Embaixo. A missão é do homem. A submissão é da mulher. Ela está junta. Ela é o adjunto para fazer a mesma coisa. Casamento é caminhar junto para fazer a mesma coisa. Não pode ter um para cada lado. Não pode cada um pensar de um jeito. Não pode cada um ter um projeto independente do outro. A minha conta é minha, a minha vida é minha. Você quer ter tudo seu? Então não casa não. Fica solteiro que é tudo teu. Casou? É tudo nosso. É uma vida, uma história, uma só carne. Nem mãe e filho. Gente, isso é muito forte. Tem alguém grávida aqui? Tem alguma mulher grávida aqui? Não? La fé. Glória a Deus. Olha só. O marido tá aí? Não? Se tivesse, eu ia falar pra ele. Vamos trabalhar. É assim, meu irmão. Olha só. É sério. Já pensou nisso? O filho é gerado dentro da mulher. 9 meses. Vai comer do que ela come. Vai beber do que ela bebe. Vai partilhar o sangue. Vai respirar através dela. Caramba! A mulher vira um objeto do feto. Se o feto tiver fome, ela tem fome. Se o feto estiver enjoado, ela fica enjoada. Eu fui pai 3 vezes. Eu sei muito bem o que é isso. Mãe, é forte. Mas quando sai lá de dentro, nunca mais é um com ela. Nunca mais vai ser uma só carne. Só quando está aberto. Saiu já era. Mas um marido que vem de outra família, de outras. Nada a ver. Pensa diferente, foi criado diferente, fala diferente, age diferente, tudo diferente. Mas quando casa, deixa eu falar agora. Caramba! Volta pra lá. Outra coisa, sabe por quê? Coríntios capítulo 7 diz o seguinte: um homem, isso é casamento, diga isso. Isso é casamento. A festa, o vestido, a bebedeira, a comelança, tudo aquilo ali é tudo enfeite nosso. Na realidade, casamento tem 3 coisas. O que faz um casamento ser casamento são 3 coisas. Primeiro, a decisão mútua. Os dois têm que querer. Segundo, o ato público, que é a gente transformou em festa. Mas na verdade basta ser um ato público. E terceiro, a conjunção carnal, que sela tudo. O ato público, a festa, é para beber, comer, tirar foto e filmar. Não. O ato público é ele e ela, dizendo para o povo. Ela está falando para a mulherada: mulheres, a partir de hoje esse homem é meu. E ele está dizendo para a homarada: homens, a partir de hoje essa mulher é minha. E aí, Corinto vai dizer o seguinte: o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Quem tem é a mulher. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Quem tem é o marido. É por isso que não pode adulterar. Por quê? Quando você casa, é uma troca. Ele dá o corpo dele para ela. E ela dá o corpo dela para ele. Um é dono do corpo do outro. Isso é casamento. Está no texto, Coríntios 7. E aí, por isso que não pode adulterar. Por quê? Para ele dar esse corpo para outra mulher, tem que medir a dona. E a dona. Pau de macarrão, tá? Entendeu? Como é que funciona? Nós vamos voltar para aula. Gente, não deixa acontecer isso não. Me ajuda, me acorda. As escrituras indicam que a humanidade toda é feita de um só homem.
psicologia afirma que a parte do homem denominada alma independe de onde ele viva. E é essencialmente a mesma. Todos os homens de todas as origens têm os mesmos desejos e as mesmas inclinações, bem como as mesmas capacidades mentais, afetivas e emocionais, que aponta para a origem comum deles. Ou seja, a alma humana, esteja no sul, no leste, no oeste, no norte, ela é igual. Os mesmos anseios, os mesmos desejos, as mesmas carências e os mesmos defeitos. Temos iguais. Esteja onde estiver, seja africano ou brasileiro, seja europeu ou asiático, todos têm as mesmas carências, os mesmos defeitos e todos temos, diga, de fábrica. A alma humana já vem com um buraco que só é preenchido por Deus. O elo perdido nunca existiu. A inteligência, a consciência, o senso moral e tantos outros detalhes nos confirmam que o homem não é um ser derivado de criaturas inferiores, como afirma o evolucionismo, que o homem veio do macaco. O elo perdido nunca existiu. Vejamos o macaco. O animal que a ciência insiste em dizer que é o nosso ancestral, mais próximo. Sejamos razoáveis. Você já viu algum desses animais com crise de identidade? Você já viu algum macaco com crise de identidade pensando que é girafa? Você encontra pessoas pensando que é outra pessoa. Você vai encontrar um jacó que a vida toda sofreu desse mal, crise de identidade. Ele, no início, queria porque queria ser o irmão. Não é? Lá no final da vida, aliás, já na meia idade, ele vai descobrir que ele nem era ele. Ele nem era o Jacó, nem era o Esaú. Deus vai falar, você não é nenhum dos dois, rapaz. Você nem é enganador, nem é vermelho. Você é Israel. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tá, vamos voltar aqui. Vamos lá. Isso. Ou escrevendo. Você já viu um macaco escrevendo um livro? Não. É sério, irmão. Isso é que nos diferencia, irmãos. Você não vai ver nenhum animal. Dizem que os golfinhos têm um senso de inteligência fantástico. Você já viu um golfinho escrevendo um livro? Tudo que os animais podem aprender do ser humano, como por exemplo, pular nos aquários, fazer palhaçada, até posar para foto parecendo gente, tudo que eles aprendem, pegue um cão, adestre ele, e ele vai aprender muita coisa. Muito comando que você der, ele vai aprender. Mas quando ele morrer, ele morre. Só nós temos a capacidade de escrever, registrar para as próximas gerações o que aprendemos nessa. E nós nos debruçamos sobre o que os outros que viveram antes de nós escreveram, aprendemos com os antepassados, acrescentamos sobre isso e registramos para a próxima geração. Entenderam isso? Nenhum outro animal faz isso, só o animal chamado homem. Por que você chamou animal? Porque esse corpo humano, isso aqui de carne e osso, vem daqui e reage como um animal. Sério, pega um adolescente, coloca ele do lado de uma moça, deixa os dois sozinhos. Você pode ter pregado, pode ter saído da vigília, pode estar cheio do Espírito Santo, mas deixou os dois sozinhos. Porque o entendeu? Por quê? Depois que arrepia tudo, age feito animal. Já era. Tentando fazer. É sério. Vamos lá. E aí o elo perdido nunca existiu. Por exemplo, a ambição. Você já viu algum desses animais em crise de identidade, ou escrevendo um livro, ou semeando um campo?
os bichos não semeiam. Ou inventando uma ferramenta, quem sabe criando uma peça de roupa. Imagine um macaco desejando subir na vida. Ou desejando enriquecer, ou preocupado com as contas que tem para pagar no fim do mês, já viu? E para terminar, quem já viu um macaco adorando a Deus? Só o ser humano tem a consciência do divino. Aleluia! Se coloca um homem sozinho numa ilha deserta, sem contato com ninguém, deixa ele viver ali, daqui a pouco ele está adorando a árvore, o rio, o peixe, ele vai adorar alguma coisa. Ele ainda não sabe o que tem que adorar, mas a vontade, o desejo intrínseco de adorar já está dentro dele. Ok? Ah, mas tem o ateu, o ateu, o ateu, esse pessoal aí, pega uma pessoa que diz que é ateu. Se é ateu, não acredito, não acredito, não acredito. Não me pega ele. Satanás? Não. Grava ele para fazer uma viagem de catamarã. No meio da Baía do Guanabara. Ele cai na água da guerra. Ai, meu Deus do céu! É a melhor forma de você fazer um ateu virar cristão. Bota nele para passar o período de vida. Vou voltar aqui. A resposta a tudo isso é sonora. É um sonoro não. Tudo o que eles fazem é repetir o que os humanos ensinaram. Por isso afirmo que não há um elo perdido. Na verdade, nunca existiu. Há um abismo intransponível entre nós. Ok? Somos diferentes na essência. Já nascemos aptos por aprender. E ainda crianças já começamos a ensinar. Somos a única espécie capaz de armazenar conhecimento para gerações futuras. Nossos cientistas hoje dão continuidade a pesquisas que começaram antes de eles nascerem. E anos e anos, e até milênios, há anos e anos e até milênios atrás. E principalmente, todo ser humano tem um buraco dentro de si clamando por fé. A humanidade, na ânsia louca de saciar o seu lado espiritual, cria para si deuses dos mais diversos. Isso, mais do que tudo, nos diferencia dos animais. É só saber canalizar. Paulo, inteligente, sábio, chegou em Atenas, viu lá muitos deuses, tudo quanto é tipo de Deus. Tinha Santa Rita dos Pastéis, São José dos Arcanjos, Jesus para a avó, tinha tudo. E aí, ele viu lá o Deus desconhecido. Ele falou: só aí, pessoal, atenienses, eu vim entregar esse Deus aqui, desconhecido. Você tem que ser sábio, você tem que aproveitar as oportunidades. Comece a ver os copos sempre meio cheios. Ok? Isso. Uma grande fábrica de sapato da América mandou 2 agentes seus para divulgar a sua marca e criar fábricas na Índia. Mas como a Índia é muito grande, mandaram 2. Um para o norte da Índia e um para o sul. E aí, os 2 mandaram um relatório um mês depois. O primeiro mandou o relatório: não vamos abrir nada aqui. É inútil, vamos perder muito dinheiro. Não vai dar para vender sapato. O povo todo aqui anda descalço. Não tem como vender sapato para esse povo. Cancela o plano. Não vamos abrir fábrica, vou voltar para a América. Já o outro mandou outro relatório. Vamos abrir uma não, vamos abrir 10 fábricas aqui. Mandem mais gente, vamos ganhar milhões, talvez bilhões. Todo o povo anda descalço, temos um povo inteiro para calçar. Eles viram a mesma coisa, mas interpretaram de maneira diferente. Um viu o copo meio cheio, o outro viu o copo meio vazio. Diga, a visão. A visão te leva para frente, ou para trás. Ok? Vamos parar aqui, tá? Semana que vem a gente começa daqui, ó. Natureza do homem.